guerra contra as drogas, apesar da morte da menina Ágata e de tantas outras pessoas inocentes vitimadas por essa guerra em todos os lugares do mundo. Eu vou falar disso mais pra frente, quando eu for tratar o tema da segurança. Mas de onde eles acham que nós vamos criar uma utopia, um mundo sem drogas? Será que eles imaginam que um dia o último policial vai matar o último traficante e acabou, e nunca mais vai ter droga no mundo? Será que alguém realmente está usando os neurônios quando imagina um cenário desses? Claro que não. Os gregos diziam que nós devemos buscar a sindéresis. A sindéresis é a capacidade da razão de se deixar iluminar pelos primeiros princípios. São Boaventura dizia que esses primeiros princípios são uma vida moral na prática. E na prática eu fiquei pensando, então, quando usar a repressão? Quando usar a força física? Muitos dizem que os drogados estão agredindo a sociedade porque eles estão deixando de produzir. Isso não é uma justificativa. Nós teremos que punir qualquer pessoa, então, que não se dedicasse 24 horas por dia a aumentar a produtividade do Estado. Totalitarismo puro. Então, pensando nessa questão, eu defini dois tipos de privação. Privação primeira e privação segunda. A privação primeira é ativa. A privação segunda é indireta. Não é uma subtração, mas um deixar de adicionar. Então, se alguém me convidasse para dar essa palestra, eu falasse, não, eu vou ficar em casa dormindo. Eu não agredi ninguém, eu deixei de dar a palestra. É diferente de um esquerdista vir aqui e proibir a palestra. Isso seria uma privação primeira, direta. O que um usuário de drogas faz é se privar da própria saúde e deixar de acrescentar à sociedade, porque ele ficou doente, porque ele foi internado. Então ele não está subtraindo da sociedade. Diferente de um ladrão, diferente de um banqueiro central, que está ali roubando o valor da sua moeda ativamente. Então a força física tem que ser usada para reprimir um banqueiro central, não para reprimir um usuário de drogas. Logo, ela também não pode ser usada para reprimir um produtor de drogas. Em qualquer campo do supply side, na produção, no comércio. Enquanto houver demanda, vai haver oferta. A única forma de realmente acabar com as drogas, de uma vez por todas, seria fuzilar o usuário. Quem fez isso? Mao Tse-tung, um comunista da pior laia possível lá na China. Ele matava os usuários. Eu acredito que ninguém defenderia uma barbárie dessa aqui. Espero, né? Porque uma sociedade que mata o usuário nem merece ser preservada. Ela já se matou por dentro, moralmente. Agora, será que Mao Tse-tung matava o usuário porque ele era um moralista, um puritano? Não, não. Mao Tse-tung era o maior narcotraficante do Extremo Oriente. Ele não tinha nada contra as drogas moralmente. Ele vendia droga para os soldados no Vietnã, vendia droga para o Camboja. O que ele fazia era reprimir os concorrentes, matar a demanda dos concorrentes e controlar o mercado em níveis geopolíticos. E todos os proibicionistas de drogas querem exatamente a mesma coisa: monopólio. Por que os traficantes de drogas são violentos? Por que eles matam? Por que eles trocam tiro? Porque eles querem monopólio. O criminoso gosta de monopólio. É só ver aí os corporativistas, o Ike Batista, ou a própria existência do Estado, são todos monopólios. São todos criminosos. Então você seria muito ingênuo de imaginar que alguém quer proibir as drogas porque é uma santa puritana. Não. É porque quer controlar o negócio. Porque dá lucro. Ninguém é bobo. Todo mundo quer dinheiro. Esse é o ponto. Agora, nós vamos delegar a quem o nosso, digamos assim, dever moral de não usar drogas, ou de educar um filho a não usar drogas, ou de aconselhar um amigo a não usar drogas. Nós vamos fazer isso, ou nós vamos delegar isso para o Estado? Eu nunca delegaria nada para o Estado, muito menos as virtudes morais. Como é que um pai pode querer depositar no Estado o papel de manter as crianças longe das drogas? Isso é o papel do pai de família, do pátria família, não do Estado. São João Crisóstomo, doutor da igreja, ele dizia: o pai não deve delegar o pátrio poder para ninguém, muito menos para os homens de 1000 vícios. Quem são os homens de 1000 vícios? Ele estava se referindo aos políticos, ao Estado. P.J. Rourke, grande libertário, autor do livro Nosso Inimigo o Estado, ele dizia o seguinte: olha, eu não tenho medo de usuário de droga, eu tenho medo de quem acumula muito poder. Então, em vez de testar no sangue para ver quem está dopado de droga ou não, nós devíamos testar a sede de poder das pessoas. E um político que quer limitar o que você usa e o que você não usa,
Ele tem uma sede de controle impressionante. Esse cara é uma ameaça. Como é que o conservadorzinho neocon ali vê um maconheiro fumando o seu e acha que aquilo é uma ameaça? E ele vê o imenso poder do FBI, da CIA, do DEA e acha que aquilo não é uma ameaça. Tem alguma coisa muito errada com esse cara. Eu, infelizmente, não estou com os slides aqui, mas eu queria mostrar uma foto que tinha nos slides, mas vou fazer uma imagem mental, então. Muitos neoconservadores acham que o usuário de drogas é uma má pessoa. E que ele, por querer proibir as drogas, como um moralista que é superior a todo o resto da humanidade. Uma arrogância, né? Então eu queria mostrar aqui uma foto comparando um usuário de drogas, muito famoso, com um proibicionista também famoso. Será que o proibicionista é o melhor ser humano do que o usuário? O usuário ao qual eu me refiro é um dos melhores seres humanos que já existiu. Levanta a mão quem conhece ele. Bob Marley. Bob Marley era o cara. As frases dele são lindas. Ele dizia, as pessoas foram feitas para ser amadas e as coisas para serem usadas. Por que nós amamos as coisas e usamos as pessoas? Boa pergunta. Já o proibicionista, será que ele é um bom ser humano? O nome dele é Rodrigo Duterte, quem conhece? Presidente das Filipinas. Um que está matando padre. Um que está matando freira. Será que ele é bonzinho? Ele é um comunista, ele é um social-democrata. Social-democrata comunista, para mim, acho que é uma questão de... Pelo menos o comunista tem coragem de se assumir. Vamos ver se o Duterte é gente boa mesmo. Frase dele. Hitler matou 3 milhões de judeus. Errou porque são 6. Eu vou matar 3 milhões de viciados. Quer dizer, o modelo dele é Hitler, cara. Que louco. E aí, no meio de todas as perseguições, etc., surgiu ali a figura de um bispo, um cardeal, Luiz Antônio Nagli. E ele disse o seguinte, quem estiver apoiando essa guerra fraticida do Duterte é cúmplice. E aí saiu a maior briga do mundo entre o Duterte e a Igreja Católica, e aí o Duterte falou uma frase que eu concordo plenamente. Ele disse, vocês vão ter que escolher. Ou vocês seguem esses padrequinhos para o céu, ou vocês me seguem para o inferno. Concordo plenamente, só que eu quero ir para o céu. Pois é. E Freud? O que Freud dizia sobre isso? Freud falava em mal-estar civilizacional. Eu não acho que as teorias do Freud se aplicam, eu não gosto de psicanálise, mas eu acho que dependendo das circunstâncias, autores como Freud podem acabar se tornando realidade. Então, quando o governo, através das suas intervenções, que incluem a proibição das drogas, divide a sociedade, causa uma cisânia, fala que o drogado só dá despesa, o que ele causa? Um mal-estar civilizacional. O drogado acaba vendo a pessoa certinha, o careta, como um opressor burguês, capitalista e patriarcal. O não usuário de drogas acaba vendo o usuário como um marginal, bandido, safado, vagabundo. Isso é uma cisânia. Como é que nós vamos tirar alguém das drogas assim? O drogado fica fora do alcance de qualquer tipo de ajuda, de solidariedade. Isso só vai piorar o problema, não vai resolver. E o mal-estar civilizacional vai se instituir. Porque as pessoas vão olhar umas para as outras como um passivo, alguém que está deixando de contribuir para a sociedade. Isso é o que aconteceu na Alemanha nazista. Muitos podem vir aqui apontar o dedo na minha cara e falar, Cogos, o usuário de drogas vai dar despesa para a saúde pública. Bom, nesse caso o gordo também, eu tô ferrado. Quem é que bebe? Vocês vão dar despesa, cirrose? Quem é que fuma? Ah, enfisema, câncer de pulmão, né? Bom, vai ser proibido viver então. Nós vamos todos viver para aumentar a produtividade do Estado medida pelo PIB. Isso é liberdade? E esse argumento da saúde pública é tão furado, mas tão furado, que eu vou explicar um pouco mais para frente como que a proibição das drogas aumenta os casos de overdose, aumenta a virulência das drogas, aumenta as mortes por contaminação por HIV. Então esse é um péssimo argumento. O que eu defendo? Eu defendo a privatização da saúde. Mas isso é outro ponto. Um erro não justifica o outro. O uso de drogas é a liberdade do indivíduo. Meu corpo, minhas regras. Lembrando que o feto não é seu corpo, só para fazer um parênteses. Mas sim, meu corpo, minhas regras. A minha posição é conservadora. Eu não defendo a liberação das drogas pelo mesmo motivo que um esquerdista, porque ele quer se rebelar contra tudo.
nem pelo motivo libertário, que seria a autopropriedade, porque eu não acredito em autopropriedade. Porque ela não está baseada numa metafísica, numa metaética. Eu acredito naquilo que Francisco Soares, escolástico, falava. O homem não é dono do seu corpo. Ele é muito mais que isso. Ele é o corpo. Ele é o binômio de corpo e alma. Disso deriva que ele tem o direito de controlar o próprio corpo, desde que ele não agrida outros. Então, eu vou muito mais a fundo aqui. O homem é o corpo dele. Isso dá menos direito ainda para o governo regular aquilo que o indivíduo consome ou não consome. Mas então por que o governo quer proibir as drogas? Será que ele está preocupado com a nossa saúde? Ele coloca fluoreto na água, porra! Como é que alguém que coloca veneno na sua água está preocupado com a sua saúde? Vai entender um negócio desse. Quem deu a melhor explicação para isso foi Russell Kirk, de novo ele, e o Gore Vidal. O Russell Kirk falava, o governo quer uma sociedade distraída, uma sociedade viciada, uma sociedade que não pensa por si própria. E o Gore Vidal, então, muito inteligentemente, disse o seguinte, se as drogas não existissem, o governo as inventaria para manter a sociedade distraída e viciada. Mas então por que o governo proíbe as drogas? Porque a proibição das drogas gera drogas mais pesadas, drogas que não existiriam no livre mercado. Então sim, indiretamente o governo inventou o crack, o governo inventou o oxi, o governo inventou o crocodilo. Faz todo sentido. E aí o que a estratégia política acaba pregando para nós? A estratégia política do sistema foi tão inteligente, mas tão inteligente, que eles conseguiram fazer com que o discurso da esquerda fosse geralmente em prol da legalização e os neoconservadores, bolsominions, contra a liberação. Então agora eles travaram o sistema. A esquerda nunca vai liberar nada. Vocês sabem como é que funciona a esquerda quando chega no poder? Proíbem tudo. Proíbem até a liberdade de expressão. Você acha que eles vão liberar as drogas? O máximo que eles vão fazer é legalizar. Legalizar em outro... Eu vou explicar aqui a diferença.